A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o ego do homem e a chamada divina. Hebreus 11, 26 está escrito: Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. 2 Timóteo 4, verso 7: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os exemplos de Moisés no primeiro texto, lido aqui, e também o de Paulo no segundo texto, refletem a essência do que é a importância de uma chamada divina. A chamada divina impõe regras e padrões elevados a um ser humano. A decisão de seguir e de obedecer vai requerer do indivíduo muito mais do que palavras afirmativas, dizendo sim, eu vou fazer, vou obedecer, vou ir, vou cumprir a missão. Ela vai exigir uma atitude para uma vida de renúncias, e isso sempre foi um grande problema para o homem. Eu quero que você veja o texto a seguir de William Lott sobre o interior do homem. Amor próprio, respeito próprio e interesse próprio são as essências vindas do orgulho. E o diabo, pai do orgulho, nunca está ausente dessas paixões e nem deixa de ter influência nelas. Sem a morte do eu, não é possível escapar do poder de Satanás. Para descobrir a profunda raiz e a força férrea do orgulho e da autoexaltação, é preciso entrar na câmara secreta da sua alma, onde o Espírito de Deus, o único a dar humildade e submissão, foi negado pelo pecado de Adão. Aqui no interior do homem, o eu teve o seu nascimento e estabeleceu o trono, governando sobre um reino de orgulho, do qual toda a pompa e as vaidades não são senão brinquedos infantis e transitórios. A imaginação, o último maior sustentáculo do eu, põe mundos invisíveis a seus pés e os coroa de vinganças secretas e honras fantasiosas. Este é o eu natural e satânico que precisa ser negado e crucificado, ou não haverá discípulos de Cristo. Não há interpretação mais simples do que essa para as palavras de Jesus, a não ser que o homem se negue e tome a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. O ego do homem precisa ser desprezado para que nasça um verdadeiro seguidor de Jesus. Não há como ter o ego e ter Cristo ao mesmo tempo. Nos dias atuais, a imaginação, como escreveu William Lott, tem trazido ao homem, pelo seu ego, um mundo invisível e que traz também, por causa disso, coroas de conquistas duvidosas e passageiras. E é o que nós entendemos, então, por ilusão. Ilusão que leva o homem a se distanciar de Deus. Ilusão que é terrena, é transitória, é diabólica, é carnal, mas que com seu poder, gerada pelo ego do homem, a faz ter destaque e, portanto, seguida pela maior parte da humanidade como sendo essencial para uma vida, quando na realidade não passa de apenas um reflexo de uma identidade caída. Moisés percebeu isso e soube escolher. A Bíblia nos diz que ele preferiu, isso indica escolha, preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus do que ter os prazeres transitórios do pecado. A Bíblia nos diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés não se preocupou com a fama, mas a desprezou. Não se preocupou com riquezas, mas as desprezou. Não se preocupou com o conforto, mas o desprezou. Não se preocupou com o seu eu, com o seu futuro, o seu velho eu, o seu ego, mas o desprezou para seguir o que era invisível. Quando olhamos para isso, percebemos como existem hoje pessoas que se dizem cristãos, mas que nunca nasceram de novo realmente. Nunca negaram a si mesmos por amor a Cristo. Nunca entraram nesse mundo por amor ao Senhor. Querem o mundo e Deus ao mesmo tempo. Até líderes evangélicos querem as mesmas coisas que o Egito oferecera a Moisés. E não abrem mão do poder. Eles não abrem mão da glória do Egito, do conforto do Egito, da fama do Egito, das riquezas do Egito. Eles querem servir a Deus no Egito.
porque desejam o melhor dos dois mundos. Mas Deus, em sua palavra, nos diz uma coisa muito diferente. Em 2 Coríntios 6,17 está escrito: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Para seguir a Cristo precisa o ego do homem morrer. Em João 12,24 está escrito: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Precisa morrer o ego do homem para nascer a nova identidade com Cristo. Adão no paraíso não tinha seu ego, pois isso veio como fruto do pecado. A sua natureza era toda voltada antes para Deus. Era um ser santo, com capacidade de decisão em obedecer ou não a Deus. Foi o mais alto ser já criado por Deus, imagem de Deus e semelhança de Deus. Mas por causa da sua queda, o ego nasceu e tomou conta do lugar que antes era habitado pelo Espírito de Deus. Eu li certa vez, creio que foi Tozer que escreveu, que em todo o coração do homem, todo o coração humano, tem um trono e uma cruz. Se o seu ego está na cruz e Jesus no trono, tudo vai bem na sua vida espiritual. Mas se você coloca Cristo na cruz e no trono o que reina é o seu ego, então tudo vai de mal a pior. Paulo foi outro exemplo que marcou vidas e gerações pela sua decisão em seguir a Cristo. No texto que nós lemos no início da mensagem, nos fala sobre o final da sua vida, e ele diz: combati o bom combate. Agora quero que você veja quem foi Paulo, e quem poderia ter sido Paulo, e o que ocorreu com Paulo. Paulo era um cidadão romano e tinha posses. Seus pais, com certeza, eram ricos, pois lhe deram a cidadania romana. Era uma coisa muito difícil de conseguir naqueles dias. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um mestre judeu que naqueles dias era apenas acessível para os melhores, a nível de estudos e poder aquisitivo. Paulo falava com certeza diferentes idiomas, conhecia os escritos de Sócrates, de Aristóteles e de Platão. Paulo tinha postos de confiança dentro do governo e perante os judeus. Paulo, de fato, poderia ter sido um dos maiores escritores seculares e até mesmo um conselheiro de um César. Tal era o seu conhecimento, currículo e situação no qual foi criado e que viveu naqueles dias. Mas ele decidiu abrir mão de seu eu, sim, de seu ego, de seu velho homem, para seguir a Cristo. Paulo sofreu pelo Evangelho por causa dessa decisão. Oh, quanto sofreu! Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, maltratado em Tessalônica, expulso da Bereia, considerado um tagarela em Atenas, visto como um impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi detido e acusado em Cesareia, naufragou a caminho de Roma. Foi picado então por uma serpente na ilha de Malta e por fim ficou preso e algemado em Roma. E sabe como é que ele vê tudo isso? Como é que foi o seu ministério? O que o ministério lhe deu? Sabe como é que ele vê? As prisões, os açoites, as perseguições, a má fama, o abandono, a pobreza e tantas outras misérias, sofrimentos e calamidades. Paulo diz que tudo isso é o bom combate. Ele diz: eu considero tudo que tinha um monte de lixo, um estrume para ganhar a Cristo. E estrume aqui não é adubo como alguns pensam e pregam, como se fosse fertilizar, mas o sentido é lixo mesmo, é estrume, é algo fedorento. Não vale para nada para eu poder ganhar a Cristo. Ele desprezava todo o seu conhecimento, sabendo que quanto mais se esvaziasse do mundo, mais ele se encheria da graça de Deus. O seu ego precisa ser esvaziado para ser cheio da presença divina. E esta é a base de tudo aqui. Dentro de nós tem um ego humano que sempre deseja se destacar. Ele quer buscar seus interesses, ele quer buscar posição, dinheiro, riqueza, fama, poder, status, destaque por toda parte. É o velho eu, o ego humano querendo cada vez mais do mundo em uma busca interminável durante a sua existência para tentar satisfazer o vazio do interior do coração do homem, desde que o Espírito de Deus o deixou. Sim, é isso mesmo que você entendeu. No pecado de Adão, a presença de Deus se afastou. O ego do homem nasceu e com ele vem a busca pelo vazio que a presença divina deixou. A busca para encher esse vazio.
Quando alguém aceita Cristo, decide viver piamente o Evangelho do Senhor sem reservas, abrindo mão do seu próprio eu, esse indivíduo começa então a entender que somente Deus é que pode preencher o vazio da sua alma. Quanto mais de Deus você deseja, mais do seu ego você precisa abrir mão. É o que chamamos de morte e ressurreição. Precisa morrer todos os dias para nascer para Deus todos os dias. Esse é um processo constante que precisa ser lembrado e adotado em nossas vidas. Não é Deus que faz, preste atenção, não é Deus que faz, mas é você que precisa fazer por amor a Ele. Isso é uma questão de decisão. Moisés decidiu, Paulo decidiu, os discípulos decidiram, muitos outros decidiram, e você precisa decidir, ou não haverá discípulos de Cristo. O grão de trigo precisa morrer para nascer, então, um discípulo verdadeiro do Senhor. Que Deus te abençoe.